Iniciativa vereador Éder Borges, 205, 231, 2024, encaminhe-se ao Poder Executivo a seguinte sugestão: publicizar a recomendação do Ministério da Saúde quanto à inoculação vacina anti-Covid em crianças de 6 meses a menores de 5 anos, a fim de esclarecer que a nota técnica 118 de 2023 não impõe a obrigatoriedade da inoculação. Em discussão, para discutir o autor, vereador Éder Borges. Com a palavra. Mais uma vez, obrigado. Parabenizo o vereador Osias Moraes, nosso presidente em exercício, pela condução dessa sessão. Minha gente, algo grave está acontecendo com bastante frequência no município de Curitiba. Eu venho recebendo muitas mensagens, já faz tempo, de pais desesperados ou muito preocupados, realmente, porque eles vivem sob a ameaça de perder a vaga na escola, professor Dalton Borba, seus filhos, porque eles não querem vacinar as crianças. Na questão da picada contra a Covid. Vejam só, é até triste ter que voltar a esse tema, ter que retornar a esse tema, depois de laboratórios já terem parado de fabricar esse produto, depois de laboratórios estarem sofrendo diversos processos por efeitos colaterais gravíssimos provocados por esse produto, mesmo tendo já passado a pandemia. O Ministério da Saúde faz um decreto que pretende obrigar ou coagir os pais a vacinarem os seus filhos. E o pior é que o município de Curitiba está seguindo isso. Nós precisamos ter claro que nós temos, acima de um decreto, nós temos a Constituição Federal. Eu acredito que o professor Dalton Borba pode me confirmar isso. Que a Constituição Federal está acima de qualquer decreto. Acima de qualquer coisa está o direito à educação, um direito fundamental que vem sendo ameaçado. E a Prefeitura de Curitiba está passando pano para essa violência, coagindo pais, ameaçando pais, com conselho tutelar e todo esse tipo de coisa. Então, o vereador Ezequias, o quê? Não fazendo matrícula. Não estou fazendo matrícula. E agora? Nós vamos silenciar diante disso? Estão tirando dos curitibinhas o direito fundamental da educação por conta de um produto com conflito de interesses que tem diversos efeitos adversos. São muitos os efeitos adversos dessa vacina. E estão tirando das nossas crianças o direito de estudar. Isso é um absurdo, minha gente. E não é só a escola, não. Dia desses, eu recebi uma mensagem que uma pessoa estava com dificuldades num posto de saúde, que estavam exigindo eu vou falar o português claro, essa porcaria. O que tem a ver uma coisa com a outra? Só pode ter conflito de interesses nisso, não é possível? Agora vem o Ministério da Saúde com um decreto, como se pudesse legislar. Nós temos lei no Paraná que veta o passaporte sanitário. Eu apresentei nessa casa um projeto de lei igualzinho ao que foi aprovado no Estado. Não sei por que não passou na CCJ. Deveria ter passado. Deveria, porque se passou no Estado do Paraná, por que é que nós não regulamentamos aqui em Curitiba? E agora, o cidadão curitibano está tendo problemas para matricular os seus filhos na escola.
Está tendo problema para ter acesso à saúde. São direitos básicos da população. Por quê? Que sentido faz se não estamos na pandemia? Se os laboratórios já estão parando de fabricar isso. Mas olha, que jabuticaba brasileira. E o nosso município aderindo a esse tipo de postura, violando direitos básicos do cidadão. Como eu disse hoje, eu oriento aos pais que também, nesse caso, façam denúncias ao Ministério Público. Nós precisamos encher de denúncia no Ministério Público por violação de direitos básicos, minha gente. Eu estou entrando com pedidos de explicações à Prefeitura de Curitiba. É muito grave isso que está acontecendo, isso é muito grave. Eu vou trancar a pauta dessa casa no pequeno expediente se eu não tiver uma resposta satisfatória e se a Prefeitura de Curitiba não parar de violar direitos básicos das nossas crianças. Estou avisando, vou trancar a pauta, porque isso não pode ficar sem resposta. É muito sério o que está acontecendo. E eu trarei mais essa questão sempre que for necessário. Reforço aos pais de alunos. Ninguém tem o direito de tirar do seu filho o direito de estudar. Ninguém. Tenha partes. E eu passo de imediato o à parte, senhor presidente. Vereador Éder Borges, parabéns pelo seu posicionamento, porque realmente nós temos que usar o bom senso, né? Você não pode impedir a criança de estudar porque não tomou uma medicação. Você veja, não é só a questão das escolas, nós temos também problemas no conselho tutelar de pais que estão sendo perseguidos por algum ou outro conselheiro tutelar ideologizado, que quer tirar a criança dos pais pelo fato de não ter tomado uma vacina, em especial a vacina da Covid. Então, tudo, nós temos que usar o bom senso, e realmente está faltando o bom senso. Nós não podemos impedir a matrícula das crianças nas escolas pelo fato do pai não querer dar uma vacina que tem em outros países já estudos dizendo que pode haver uma reação grave na criança ou inclusive no adulto. Ninguém pode ser obrigado a tomar uma medicação, ninguém. Todo mundo, acho que o Estado tem que dar o direito para essas pessoas de tomarem a vacina e as pessoas que assim o quiserem tomarem a vacina. Agora, obrigar crianças a tomar uma vacina sem que os pais tenham a certeza de que aquela medicação vai ter efeito, ou pior, pode ter um efeito colateral, eu apoio integralmente Vossa Excelência nesse sentido de publicizar, inclusive, essas reações que foram já detectadas em outros países e que aqui estão desconsiderando. Concordo e acho que podíamos, inclusive, solicitar, fazer o pedido para que a secretária venha explicar para nós por que vão impedir, trazer a secretária da Educação, dizer por que vão impedir os pais de matricular nas escolas. Absurdo é isso, uma coisa nada tem a ver com a outra. Agora, realmente, apoio Vossa Excelência. Obrigado, vereador Rodrigo Reis. Olha, eu diria que é uma ótima ideia nós darmos a oportunidade à nossa secretária de Educação ou de Saúde também, para vir até essa casa explicar isso que está acontecendo. Não é possível. São muitos pedidos de socorro que eu recebo. Nós precisamos deixar aqui tudo muito claro. Não é questão de ser contra ou a favor de vacina. Por favor, muito embora nós saibamos que isso trata-se de um produto em fase experimental e que tem reações adversas graves, sim. Que tem contraindicações, sim. Nós não estamos falando, por exemplo, da vacina da polio.
que é testada e comprovada, é completamente diferente. Mas agora, por que tanto interesse em enfiar goela abaixo, enfiar braço abaixo essa vacina nas pessoas? Vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Muito obrigado, Éder Borges. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizá-lo. O senhor sempre trazendo assuntos que eu admiro muito o senhor, porque o senhor é corajoso. Não mexo com as nossas crianças. Se mexerem com as nossas crianças, estão mexendo comigo. E eu não permito isso. Olha, o senhor está coberto de razão, nós não temos que obrigar ninguém. Por isso eles têm pai e mãe responsável por eles. Ninguém tem que se meter se vai dar vacina, se não vai dar vacina. O pai e a mãe é que tem que decidir isso. E o Conselho Tutelar, por sua vez, não pode obrigar, muito menos a escola. Então, fica a critério do pai e da mãe se vai dar a vacina ou não. Ninguém tem mais que meter o bedelho aí. O senhor está coberto de razão e tem o meu apoio. Obrigado, vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Seu apoio é fundamental, porque nessa casa, Vossa Excelência é uma autoridade na defesa das crianças. Nesse país, vereadora Sargento Tânia Guerreiro é uma autoridade, é uma vida dedicada à defesa das crianças. Então, é muito importante mesmo esse seu apoio. O vereador Rodrigo Reis deu uma excelente ideia. Vamos fazer, então, um pedido de convocação à secretária... Eu vou conversar, porque, dada a dificuldade que eu tenho tido em conversar com órgãos da prefeitura, como da audiência pública que eu fiz para tratar da questão da segurança do centro da cidade, que não apareceu ninguém, eu penso em fazer uma convocação, mas eu vou pensar se eu darei essa oportunidade, dessa vez, a nossa secretária de Educação e a secretária da Saúde também, porque isso precisa ser resolvido. Então, eu farei os devidos contatos hoje mesmo, tá? E aqui não tem bologodório, não tem enrolação, não vão impedir os nossos filhos de estudar, não vão pressionar os pais de alunos com conselho tutelar, por causa de picuinha de vacina. É isso. Peço voto favorável a esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Tem mais dois à parte. Mais dois à parte. Vereador Ezequias Barros. Perfeitamente. Vereador Ezequias Barros, por favor. Obrigado, vereador Éder. Obrigado por me dar a oportunidade de falar a respeito desse assunto. Eu tenho inúmeros pais e mães e avós que me ligaram nos últimos dias, e que desde o começo do ano, em que os seus filhos não puderam fazer a inscrição. Não é nem de uma nova escola, não está simplesmente mudando de ano, passou de ano e vai fazer rematrícula, e sem a comprovação da vacina da Covid, não pode fazer a matrícula. O diretor proíbe, ou a secretária não permite que seja feito. É inadmissível isso, né? Como Vossa Excelência já colocou aqui muito bem, primeiro, qual foi o número de crianças que morreram com Covid? Não tem criança que morreu com Covid, gente. Então, é incrível isso, se querer buscar uma situação dessa em cima das crianças, né? E a gente já ouviu, já em países desenvolvidos, a Pfizer e outras empresas estão tendo que pagar recursos enormes, só no Brasil. Essa questão continua dessa vacinação de uma forma... executória, querendo que realmente aconteça a fortes, né? Então, se o pai ou a mãe, ou por questões religiosas, né, tem algumas religiões que não permitem, nem nessas condições a questão da Covid está sendo respeitada. Então, eu tenho um amigo que é de uma religião, não vou citá-la aqui, né, e que eles não vacinam seus filhos em hipótese alguma, em nenhum tipo de vacina, né?
Mas no caso da Covid, os filhos estão tendo que estudar na escola particular, estão tendo que pagar, porque não conseguiram colocar os seus filhos na escola pública. E eu creio que sim, nós precisamos conversar com a secretária da Educação e também com a secretária da Saúde. Eu não me lembrei de falar isso aqui com a secretária no dia que ela veio aqui, né? Mas são tantas as coisas que a gente fica que acaba passando. Mas é uma situação grave, sim, obrigar os nossos filhos, nossas crianças a se vacinar para poder ter uma vaga no município de Curitiba. É inadmissível. Obrigado. Inadmissível, gravíssimo isso, gravíssimo. Violação de direito fundamental. Vereador Pastor Marciano Alves. Muito obrigado, nobre vereador. Quero me somar ao seu pedido. E essas famílias, nenhum desses ou dessas vão lá custear as despesas do dia a dia. Então, assim, encerro com essa frase: família educa, escola ensina, que se resume aí o seu pedido. Perfeitamente, pastor Marciano. É uma violação de todas as liberdades, isso que está acontecendo. Não pode uma coisa dessa, o nosso município aceitar um decreto do Ministério da Saúde, de um governo corrupto, que não tem força de lei, que não é maior do que a Constituição Federal. Tá? Tudo isso para obrigar crianças a tomarem um experimento que não tem consenso científico, por sinal, dizem que a eficácia em crianças é muito menor. E crianças têm uma propensão muito menor a sofrer com o problema da Covid, que, por sinal, já passou. Uma parte, vereador. Por favor, vereador, líder do governo, Tico Kuzma. Agora nós vamos conversar com a secretária de Educação, secretária de Saúde, sobre esse entendimento, né, o que realmente está acontecendo nas escolas. Eu queria saber se Vossa Excelência tem conhecimento de uma lei estadual que dispõe sobre a obrigatoriedade de vacinação. Não, eu tenho conhecimento da lei estadual que proíbe o passaporte sanitário. Nós temos a lei 19.534 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. Mas da Covid? Lei 2018, Mas 2018 é anterior, então? Sim, mas a lei está vigente. Sim, mas não inclui a Covid. Mas nós temos uma lei estadual que proíbe justamente obrigar a vacina da Covid. Talvez esteja aí essa confusão, essa duplicidade na legislação. Mas não conversei com a secretária de Educação, não conversei com a secretária de Saúde, até a secretária de Saúde esteve aqui, nenhum vereador fez pergunta na semana passada sobre essa questão, mas nós vamos conversar para trazer os esclarecimentos que forem necessários, acho que é importante sim, e saber como que o município está se comportando nessa questão e também em relação a essas legislações que talvez em duplicidade atrapalhem a interpretação. Perfeitamente. Eu entrarei agora mesmo, de imediato eu farei contato com a secretária e vamos conversar, vamos resolver isso, né, porque isso realmente precisa ser resolvido. Bom, não havendo mais apartes, eu agradeço, peço voto favorável. Ainda em discussão, vereadora Maria Letícia, para discutir a matéria. Bom dia novamente, colegas vereadores. Eu não deveria me manifestar nem discutir esse requerimento, mas eu sou médico, eu não aguento ouvir tanta barbaridade aqui. A gente está falando de saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente não está falando numa condição de escolha individual, porque a saúde tem um aspecto coletivo. Quando a gente toma uma decisão pensando no coletivo. Então, já deixa eu mandar aqui meus parabéns para a secretária de Saúde do município e para a secretária de Educação, porque elas estão corretas e certíssimas no que elas fazem. A saúde envolve questão socioeconômica, epidemiológica, e isso vai muito além dos valores pessoais, do que as pessoas acreditam individualmente. Se para mim não é bom, mas é bom para a coletividade, então vamos fazer isso. Vamos aplicar uma determinação
que atenda a maioria. Porque o mundo não gira ao redor do umbigo daqueles que acreditam que os seus valores pessoais devem ser mais importantes do que os demais. Acho uma perda de tempo da Câmara Municipal de Curitiba discutir um tema como esse, considerando que nós estamos pensando na saúde da coletividade. Parabéns, novamente, agora, à gestão municipal, face ao fato de que, absolutamente, eles estão corretos nas escolhas e determinações deles. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda em discussão. Encerrada a discussão, vamos aos encaminhamentos. Para encaminhar, vereador Dalton Borba. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo por ocupar agora a presidência desta casa. Agradeço a concessão da palavra e quero me manifestar aqui, porque não entendi exatamente qual é a intenção desse requerimento, com a máxima vênia que guardo e respeito pelo vereador Éder Borges e pelos demais vereadores que se posicionaram favoravelmente a esse projeto. Mas eu quero encaminhar aqui, com todo respeito, pelo voto não. É um bem jurídico indisponível na Constituição Federal. O que nós estamos fazendo aqui é, através de um requerimento que visa apenas dar publicidade a uma nota técnica, é demonizar a vacina, que é fruto do desenvolvimento de pesquisas de altíssima responsabilidade da ciência. Eu quero lembrar aqui que, graças a um governo negacionista de vacina que nós tivemos, aumentaram as estatísticas de novos casos de paralisia infantil no Brasil. É isso que leva ao discurso da demonização da vacina. Essa irresponsabilidade, a pretexto de proteger nossas crianças, e, novamente, eu peço vênia aqui para dizer, essa história de que o que é criança, o que é bom para a criança, são os pais que decidem, está aí o Conselho Tutelar para provar que nem sempre os pais decidem da forma correta. O vereador Rodrigo Reis disse aqui que tem casos de conselheiro tutelar querendo tirar a criança de casa porque o pai não vacina. Eu gostaria muito que o senhor trouxesse a prova disso que o senhor colocou aqui. Porque conselheiro tutelar age de acordo com a lei e nenhum conselheiro tutelar vai querer tirar, até porque vai depender essa decisão não do conselheiro, mas de um juiz de direito responsável pela fiscalização da legislação e da constitucionalidade dos atos, para decidir. Então, me parece aqui que nós podemos sim trabalhar a educação do nosso cidadão com todas as informações que vêm do Ministério da Saúde, vêm do Poder Executivo, no que diz respeito à vacinação e imunização de nossas crianças. Agora, o que nós não podemos definitivamente é, depois de um governo negacionista que acabou retomando os casos de paralisia infantil que já eram superados no nosso país, por conta da demonização da vacina, isso é, no mínimo, para dizer o mínimo, isso é irresponsável. Então, eu quero aqui, novamente, reitero o meu respeito pelos vereadores que não comungam da mesma opinião que eu, mas tenho para mim que nós não podemos, novamente, imprimir um discurso negacionista nessa casa, querendo colocar em xeque aquilo que a ciência do mundo inteiro vem desenvolvendo para a imunização das pessoas e que, diga-se de passagem, foi a única coisa que acabou com aquelas mortes que nós tivemos, que foi uma coisa horrível durante a pandemia. O único instrumento que foi capaz de acabar com as mortes de Covid foi a vacina. Só isso. Então, é preciso que a gente tenha essa responsabilidade aqui, a gente não banalize o nosso discurso, porque, na verdade, o maior bem jurídico que a Constituição contempla não é essa liberdade de expressão que muito se fala aqui, mas é o bem jurídico vida, é o bem jurídico integridade física das pessoas. E, nesse aspecto,
quer me parecer que para a gente demonizar a vacina, nós deveríamos demonstrar aqui evidências de que a ciência errou. Dessa forma, senhor presidente, eu me posiciono contra esse projeto, mas me posiciono favoravelmente à informação da população de dados efetivamente reais e científicos. Muito obrigado. Ainda nos encaminhamentos, temos o vereador Éder Borges, com a palavra. Só para esclarecer, aqui o tema aqui não é se vacina é boa ou não, né? Não é demonizar a vacina, acaba se entrando nesse tema, mas não é esse o objeto. Sendo boa ou não há consenso científico quanto à sua necessidade, inclusive quanto à sua eficácia, sobretudo para crianças. Não há consenso científico, não há consenso médico. De modo que não faz o menor sentido pretender obrigar os pais a vacinarem seus filhos, sob pena de perder direitos básicos como o da educação e sob pena ainda de ter problemas com o conselho tutelar como se fossem maus pais. Isso não é correto. Apenas para explicar, então, o requerimento. Encaminha-se ao Poder Executivo sem sugestão. Publicizar a recomendação do Ministério da Saúde quanto à inoculação em crianças de 6 meses e menores de 5 anos, a fim de esclarecer que a nota técnica não impõe a obrigatoriedade da inoculação, porque é justamente isso que está causando o conflito. As pessoas não sabem se é obrigatório ou não, e não é obrigatório, nem deve ser. Então é isso, peço voto favorável. Obrigado, presidente. Ainda nos encaminhamentos, vereador Ezequias Barros, com a palavra. Obrigado, presidente. Só para... Pena que o doutor Dalton não está aqui, o vereador Dalton. Existem, sim, conselheiros tutelares que são forçados, às vezes, a ter que ir falar com familiares e para que os pais se obriguem a vacinar. Gente, o pai que não quer vacinar, ele acaba sendo obrigado pelo meio, e a gente lê, por tudo que a gente lê a respeito da vacinação. Vamos ler um pouquinho na Itália, vamos ler o que está acontecendo na Itália, por exemplo, onde o próprio Estado está sendo multado por causa da vacinação. É fato isso. Agora, obrigar uma criança que vai entrar no CEMEI, de 3, 4 anos de idade, gente, eu acho desnecessário. Por isso, entendo que precisa ser realmente divulgado. O que o vereador Éder está pedindo é que seja divulgado. Aonde está a lei? O que está obrigando? Por que obrigando as crianças menores ou maiores a vacinar-se? É isso que está se pedindo. Tem a lei, o vereador Tico Kuzma colocou a lei de 2018. 2018 ainda não tinha Covid, nós estamos falando de Covid. Ninguém está falando contra a vacinação, contra a carteira de vacinação, contra todas as enfermidades que estão aí, com vacinas que levaram 20, 30 anos, como a SEIB, que o vereador falou aqui agora há pouco. Quem discutiu, quem trouxe a vacina contra a paralisia infantil, foram anos e anos trabalhando para que se descobrisse a vacina contra a paralisia infantil. Não foi algo que aconteceu em 2 anos, como aconteceu, se foi que teve 2 anos, uma vacina que foi comprada pelo Brasil, que a gente sabe que não tinha como estudar. Como é que se faz o estudo? A vereadora Maria Letícia, que é vereadora e que é médica, sabe muito bem, se levam anos aplicando em alguém, quantidades mínimas, até que se chegue a uma condição de que, olha, essa medida da vacina, ela é como a vacina contra a gripe, que levaram anos para ser construída, e não uma vacina feita a fórceps, de que foi colocada, infelizmente eu tomei 2 dessa coisa, eu não tenho, só Deus sabe como é que ficou a minha memória depois disso, é difícil pensar, eu estou falando, a palavra está na língua e não vem, né? Parece que o cérebro está atrofiado, e algumas coisas mais. Então, a Covid parece que ela ficou com a doença, com a injeção. Então, não venha querer vacinar os meus netos, a gente vai fazer o que for preciso, vamos à justiça
para não vacinar se for preciso, porque a gente está vendo aí resultados em crianças e resultados ruins, resultados maléficos. Eu voto sim. Ainda nos encaminhamentos, vereador, líder do prefeito, Tico Kuzma. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, primeiro, acho que é importante esclarecer que nós estamos votando um requerimento, como foi falado aqui, para publicizar a recomendação do Ministério da Saúde sobre a vacina, né? E a gente entrou na questão da carteira de vacinação. Conversei agora com a educação do município. Realmente, o município cumpre essa lei estadual 2018, que exige, dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. Mas essa própria lei, no seu artigo, diz que nada impede da matrícula se a família, se o pai, se o responsável, não apresentar essa carteira. E, claro, aí a Secretaria de Educação faz um trabalho de conscientização, de educação, de orientação à família, para que essa família procure a unidade de saúde e busque as vacinas que são importantes para seu filho ou para a criança que o pai ou a mãe é responsável. Então, e, claro, e falando principalmente daquelas vacinas que são obrigatórias. Então, a informação da Secretaria de Educação é que não ela exige a apresentação desse documento, dessa carteirinha, porém não impedem as matrículas daquela pessoa que não apresentar. Se tiver algum caso, a Secretaria pediu para que os vereadores comuniquem à Secretaria, oficializem, que é importante oficializar, né? A gente tem que oficializar com documentos, se tivermos uma denúncia nesse sentido, a Secretaria de qual escola, qual CEMEI que não aceitou essa matrícula. Então, aqui fica bem importante esclarecer, na questão do município, é exigido a carteira para cumprir essa lei estadual, entretanto, não é impedido de matricular se não tiver. Depois vai receber toda a orientação para que procure o posto de saúde. Na questão das crianças que são matriculadas do CEMEI, também é orientado para apresentar um atestado médico das condições das crianças. Isso há muito tempo é feito. Essa questão da carteira de vacinação, desde 2018 é feito. Então, acho que é importante esclarecer, são dois fatos diferentes, como falou o vereador Dalton Borba aqui. Um é sobre dar publicidade a esse documento, que é importante, e outro a questão do município estar cumprindo essa lei estadual de exigir a carteira, porém, em caso de não apresentação, ele não deixa de matricular uma criança, um aluno nesse sentido. E essa lei estadual trata de crianças até 18 anos, na verdade, jovens, adolescentes, dessa obrigatoriedade, tanto em escolas municipais quanto particulares. Então, para esclarecer nesse sentido, acho que é importante, vereador, e a Secretaria fica aberta também para receber os vereadores para maiores explicações. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda nos encaminhamentos, professor Euler, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu acho que é importante esclarecer do que trata, né, o requerimento. E acho que nenhum de nós pode votar aquilo que não está escrito no requerimento. Então, a discussão não é sobre se vacina é bom ou ruim, a discussão não é se é obrigatória ou não a aplicação de vacina, e se sem vacina pode matricular o filho ou não na escola. Nada disso me parece estar em discussão, afinal o requerimento fala sobre publicizar a recomendação do Ministério da Saúde a respeito da inoculação, bom, e aí continua. E a publicidade é um dos princípios da administração pública, então eu não tenho como ser contrário a publicizar algo a respeito de uma nota técnica, como esclarece aqui o texto. Então, outras discussões podem ficar para outro momento, mas nesse momento o que está em questão aqui é publicizar ou não, aceita-se ou não essa sugestão. Eu não vejo problema algum em dar publicidade de forma, obviamente, honesta a qualquer documento. Então, fica aqui meu encaminhamento pelo voto sim, mas de qualquer forma, o MDB tem no seu nome o D de democrático. Então, cada um dos vereadores do MDB que vote assim como, da forma que achar melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda nos encaminhamentos, pastor Marciano Alves, com a palavra. Obrigado, presidente. Em relação ao que o nosso vereador Ezequias mencionou e a resposta do nosso líder, de um lado nós temos a lei, né, que é bonita, né? Por exemplo, em relação à educação, todos têm direito à educação, todos têm direito à saúde, mas em contrapartida nós temos a prática, que é um monte de pessoas na fila. Crianças, por exemplo, que estão aí esperando uma vaga em um CMEI, ou uma escola. Então, é bem complexo, porque de um lado se exige a lei, que aperta de um lado, mas a prática é totalmente diferente. Seria isso. Encerrados os encaminhamentos, não temos mais ninguém para encaminhar. Vamos então à votação. Peço verificação de quórum. Para formular requerimento, vereador Éder Borges, para formular a verificação de quórum. Então, aprovado. Vamos fazer a verificação de quórum. Vereadores resistem às suas chamadas ou às suas presenças. O pessoal entendeu. Vamos então à votação. Nós temos 22 presentes. Atenção, vereadores, atenção para a votação do requerimento. Quem fez a chamada, por favor, permaneça aqui no plenário para a votação desse requerimento. Encerrada a chamada, 22 presentes. Vamos então à votação. Encerrado já a discussão, os encaminhamentos. Atenção, vereadores, vereadoras, quem for favorável ao requerimento, permaneçam como estão e os contrários se levantem, se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado com 2 votos contrários. Vamos para o próximo da pauta. Para justificar, vereador Ezequias Barros. Por que é importante que se saiba se realmente é necessário essa votação? Uma mãe, na semana passada, me disse, conversei agora com o CMEI, eu não vou poder matricular meu filho, meu neto, por ser obrigatório. Até onde eu sei, vou perder a vaga por não vacinar. É muito triste, ela disse. A minha netinha de 3 aninhos foi obrigada a tomar uma vacina sem comprovação nenhuma, só para ter uma vaga na escola, sendo que as escolas particulares não é obrigatório. Então, é preciso sim que pais e mães saibam se é obrigatório a vacinação ou não. Né? Obrigado, presidente. Encerradas as justificativas,